Olá, sou Sérgio Sena, da Sena Electronics. Olá, sou David Martins, do David Martins Engineering, e bem-vindos a mais um podcast Eletrónica Portugal. Este que será um podcast um bocadinho diferente. Vamos ter Exato. aqui mais um podcast num formato diferente dos 30 e muitos que estão para trás, dedicado quase em exclusivo à discussão de um só tema. Certo, Sena? Certo, mas antes acho que seria imperativo a dizer que temos andado aqui os dois em guerras logísticas. Sim. Para conseguir fazer o podcast, tanto que devem ter se apercebido que quem ouve assiduamente, nós saltámos uma semana porque realmente, olha, tanto o David como eu tivemos marmeladas que nos impediram de conseguir gravar o podcast a tempo. Motivos de força maior mesmo. Mesmo de força maior. É que não, desta vez nem conseguimos mesmo fazer a gravação na segunda ou na terça-feira a seguir, porque foi mesmo impossível. Mas cá estamos para o 32º episódio, e desta vez dedicado a um tema especial que eu sei que muita gente tem discutido, e que são os drones da Marinha Portuguesa. Os drones em geral. Os drones em geral. Os drones em geral, em particular. Comprados pelo Ministério da Defesa, portanto inclui tudo, todos eles. E como sabem que se tiverem... devem-se ter dado conta que nos últimos tempos, nos últimos tempos, estou a falar no último mês, 2 meses, saíram várias notícias nos jornais portugueses, portanto cito aqui alguns, no caso do Expresso, o Jornal Notícias, o Diário Notícias, entre outros, que davam conta de algumas falcatruas de compras de drones e por aí fora. Bem, julgo eu que esse não será o nosso foco aqui. Não, nós não falamos de política aqui, pelo menos diretamente. Pelo menos diretamente. Exato. Mas faz parte aqui da nossa, e achámos por bem fazer aqui um podcast ligado a isto, dado que, sendo o drone algo com bastante tecnologia, com bastante eletrónica, é verdade. E queríamos seguir mais esse caminho e a discussão da tecnologia que o compõe, e também o que é que poderá ou não, ou, aliás, o que é que nos cheira a esturro ou não nestas notícias. Vamos chamar cheira a esturro. Não olha, é um bom título para o podcast. Grava, deixa lá apontar isso. Cheira a esturro. Drones com esturro. Bom, isto as empresas ou a empresa que estão ligadas a este processo não é uma empresa nova. É uma empresa que já trabalha com tecnologia. Eu conheço eu tenho o prazer de conhecer indiretamente os donos da empresa que fizeram os drones que o Ministério da Defesa, neste caso Marinha ou Força Aérea, que compraram. Os dois. Os dois, exatamente. E estamos a falar de gente que está há pelo menos 20 anos ou mais a desenvolver sistemas eletrónicos de alta tecnologia. Portanto, no momento em que estamos tecnológico, em que ter um drone na mão é fácil e os drones já fazem tudo, este tipo de drones que obviamente tem um complexo design em termos de eletrónica, de mecânica, de aeronáutica, entre outros, energia, comunicações, nós pensaríamos que os problemas que estão a aparecer que já tivessem sido apagados e estivessem lá para trás. Mas o que é certo é que ao fim destes anos todos, em que a tecnologia de drones já está, eu não vou dizer batida, mas já está tem rodagem suficiente para que estes problemas não apareçam, nós perguntamos-nos o porquê do aparecimento destas situações. E agora passo ao David para continuar e vamos fazendo assim. Exatamente, portanto, aquilo que se vê aqui
levando a mesma linha de pensamento, não é ciência de fazer foguetões. E quando digo ciência de fazer foguetões, é algo que estamos é algo completamente novo, é algo 100% novo. Pá, não é, de facto não é, e a prova disso é que estamos em 2020 e há cerca de 10 anos atrás a Força Aérea Portuguesa tinha desenvolvimento próprio e tinha equipamento próprio. Portanto, não estamos a falar de uma compra a terceiros. Portanto, tinha o Antex X-02, que era desenvolvido pela própria Força Aérea, por aquilo que parece ser o Centro de Investigação da Academia de Força Aérea e a Faculdade de Engenharia do Porto, portanto, com a FEUP, e seria uma parceria de ambos, mas que já na altura, portanto, era um drone e voava. Ao contrário do que aparenta, pelo menos, lá está, e vamos partir, vamos nos focar sempre nisso, no aparenta pelas notícias que saem cá para fora. Portanto, nós não temos o conhecimento interno e também não é muito por aí que se quer seguir. Aparentemente as notícias dão conta de que os drones estão com muitas dificuldades técnicas. No caso destes do OGASA da Wavision, em fazer o take-off, portanto em levantar e em pousar. Só fazendo aqui um breve apanhado e antes de irmos para algo mais a fundo, portanto, que eu saiba, e acho que não me estarei a enganar muito, temos 3 empresas em Portugal que fazem este tipo de drones. Portanto, uma delas é esta mesma, a Wavision, a outra é a conhecida TechEver e a outra é a... Senna, ajuda-me. Olha, também estou com não é do queijo. Olha agora. Mas pronto, há uma terceira. Sim, há uma terceira que até eu diria que é mais conhecida, mais batida que a Wavision. Olha, eu no seguimento do podcast ainda me vou lembrar. Sim. Pronto, porque se aqui não lembramos agora, depois nas notas do podcast. Sim, pronto. E são as 3, e eu acho que nestas polémicas todas houve compras de drones e não vieram todas da Wavision, e acho que não foi nenhuma da TechEver. Portanto, isso é o que dá conta das notícias. Portanto, a outra empresa de que eu me estou a esquecer é a tal é a tal que entregou os restantes drones. Pronto. Aqui no caso dos da Wavision, e é aqui que vale a pena focar mais, porque é pelos vistos, e supostamente são estes que estão a dar os problemas, trata-se de uma espécie de um drone, portanto, uma espécie de um quadcóptero que permite levantar, ou seja, eles usam os 4 rotores para fazer para descolar verticalmente, e depois tem um motor a gasolina com propeller, com uma hélice para o impulsionar lateralmente, e portanto uma vez no ar ele depois funciona como um mini aviãozinho. Portanto, é impulsionado por trás naquilo que parece ser o ciclo de funcionamento. Portanto, ele levanta usando os 4 rotores. A uma dada altitude, os rotores começam a inclinar-se, portanto, tal como um movimento de um quadcóptero normal, dando-lhe algum impulso para a frente, e aí já o motor a gasolina vem a trabalhar, portanto, ele já está a trabalhar logo quando descola, dá-lhe então todo o impulso frontal, digamos assim, para ele conseguir voar e atingir as tais velocidades de 70 nós que anda aí à volta de 130 km/h. Quando for a altura de parar, portanto, de fazer a aterragem, a ideia seria ligar novamente os rotores os 4 rotores e passar novamente o drone para modo quadcóptero.
Portanto, isto certamente terá outro tipo de nomenclatura mais técnica, mas acho que assim é o suficiente para todos percebermos o que é que se está a fazer. Nesse ponto, desligar o tal motor o tal motor a gasolina que tem a hélice que empurra o drone para a frente e fazer o pouso vertical. Portanto, aqui seria o contrário daquilo que acontece no vertical takeoff. E pelos vistos, é este procedimento que está. Este é um dos procedimentos que está a ter algum problema. E agora, Senna, passo para ti, para tu me dares a tua opinião acerca disto, uma vez que ambos já vimos um vídeo completo da Wavision do drone a funcionar. Sim. Então, a Força Aérea, vamos falar agora da Força Aérea. Nós vimos o vídeo, não sei se não me recordo se foi a Wavision que disponibilizou ou foi a Força Aérea, de um vídeo feito da câmara que está a bordo do drone. Na parte traseira do aileron do drone. A imagem é de muita qualidade, tanto essa câmara como a câmara que faz o rastreio e a monitorização do solo. As câmaras são de boa qualidade, pronto, eu não tenho nada a acrescentar em termos de tecnologia, acho que aquilo está muito bem desenhado. Realmente a nossa pergunta é o que é que está a acontecer para que se a Força Aérea adquiriu 12 aeronaves, só 4 estavam a funcionar no início e nenhuma delas eram estas de ação vertical. Ora, o que é que se passou? O que é que aconteceu inicialmente para que isto não acontecesse? Foi falha na especificação dos motores, foi falha na parte eletrónica e compatibilidades, foi falha em todo a engenharia de sistemas, em que se calhar o drone era demasiado pesado para o torque que os motores tinham ou têm. O que é que se passou aqui? Há um artigo muito bom do Diário de Notícias que saiu no dia 10 de outubro pela jornalista Valentina Marcelino. O artigo está quiçá completo. Não vamos notar aqui nenhum teor de bias negativo. Acho que foi feita uma investigação e bastantes entrevistas a várias pessoas e vários responsáveis, tanto de empresários como institutos públicos, Força Aérea e Marinha, e aí governo também, e que foram explicados, ou pelo menos as perguntas que foram feitas a todas as entidades foi de certa forma tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer. E é claro que obviamente as respostas são respostas, umas são respostas simples de maneira que toda a gente perceba e outras são respostas padrão com chavões para explicar ou tentar desviar a atenção do que realmente está a passar. Nós não conseguimos saber. Aquilo que nós achamos estranho é que só ao fim de 6 meses, salvo erro, de os drones estarem oficialmente comprados, exatamente, só ao fim desses 6 meses é que a Força Aérea fez o pedido, ou foi feito o pedido por outra entidade devido a razões que já vamos explicar, porque só ao fim desse tempo é que foi feito o pedido para a certificação de EMC, ou compatibilidade eletromagnética. Ou seja, se desculpem lá a expressão, mas qualquer porcaria eletrónica que nós façamos que tem que ter uma compatibilidade eletrónica feita, tem que haver um certificado para ir para o mercado. Porque é que um sistema desta envergadura não foi feita logo a certificação? Ou se foi feita, porque é que não foi feita a certificação que era necessária? Porque estamos a falar de aeronaves miniatura que vão estar a bordo de veículos, de navios especiais, um bocadinho especiais, exato. São navios especiais porque baseiam-se em superioridade de várias formas, não vamos aqui falar, mas pelo menos em termos de radiocomunicações e radar, etc., são muito exigentes. Agora, se havia
os requisitos em termos do cliente, que era a Força Aérea e dos vários navios que tem. Porque é que a certificação não foi logo feita para atender a este cliente-alvo? Portanto, David, passa para ti. Sim, essa é uma das muitas questões que se levantam aqui. Efetivamente não tem muito cabimento, sendo sendo algo tão peculiar. Portanto, não é algo que seja muito fácil de replicar aqui nas instalações de qualquer empresa. Todo o espectro rádio que deve acompanhar um navio ou uma fragata da Marinha. Portanto, isto deveria ser logo um daqueles super requisitos. Tinha que estar mais do que ou seja, isto nem era preciso quase alguém dizer isto é já parte do pressuposto. Exatamente, parte dos requisitos. Porque e pelos vistos, segundo a notícia do DN, este é o outro grande problema. Portanto, não existe compatibilidade eletromagnética. E agora aqui fica a interpretação da notícia. Eu não consegui perceber muito bem. Portanto, eles quando referem que existe incompatibilidade eletromagnética, eu fico sem perceber quem é que não tolera quem. Ou seja, será que o drone não levanta voo ou não consegue um controlo correto ou uma comunicação correta com o centro de controlo de voo, portanto a consola, ou eles têm um outro nome mais bonito para isto, que também está aí referido na notícia. Portanto, ou será que é a própria o próprio navio que não tolera as emissões do controlo do drone? Portanto, esta segunda eu não tenho muita fé nisto, porque isso seria o mais irrisório sim. do mundo. Eu entro com um comando de uma garagem para dentro do navio, carrego no botão e aquilo vai tudo ao ar. Portanto, não me acredito nisso, e não estamos assim a falar de coisas tão diferentes assim. Ou seja, aqui o que me parece é que de facto todo o barbeiro, todo o espectro eletromagnético que o navio ou fragata militar ocupam criará perturbações de comunicação ao drone, e havendo esse tipo de perturbações num drone em que não existe grande autonomia, o que também, isso é outra coisa que se poderia acrescentar aqui, mas pronto, também não existe conhecimento, não sei o quão autónomo o drone é. Ou seja, se perder o link com a estação fixa, com a estação em terra, não sei o que é que acontece. Mas quero acreditar que ele não vem parar ao chão. Deverá voltar ao último ponto onde estava o controlador. Era o que eu programava. O controlador tem uma posição de GPS e depois voltava para lá sozinho. Era o que eu faria, não é? Sim, ou então, porque estamos aqui a discutir algumas coisas que já estão mais do que implementadas no típico drone civil. E, portanto, esse tipo, mesmo que ele levante voo e a seguir, perde o contacto com a estação em terra, muitos dos drones que já são vendidos ao comum mortal ou civil, já tem este tipo de opção. Quando ele fica sem bateria, o drone regressa à posição, ao home position. Ele regressa à posição de onde foi lançado. Claro que de uma forma, quer dizer, alguns já têm GPS e portanto já conseguem manobrar ali um bocadinho a coisa de forma diferente, mas muitos recorrendo à unidade de movimento inercial que tem para o seu próprio controle interno, para o seu controle de estabilidade,
Mas com a integração de tudo isso ao longo do tempo, eles sabem quanto é que moveram para a frente, para o lado, para cima, para baixo, com algum rigor. E portanto é mais ou menos fácil trazê-lo à posição base, mesmo que não caia abruptamente, que esses, acho que os da DJI não fazem isso, voltam à posição XY onde está, e depois a posição Z, o vertical, ele vai desacelerando muito lentamente até que o operador consiga, que não deve estar muito longe. Portanto, vamos a falar, mesmo que tenha um erro acumulado, que seja um erro acumulado, sei lá, de uma dezena de metros, e não leva muito tempo a percorrer uma dezena de metros e apanhar o drone ainda em voo. Isto, no caso, estou a falar de drone quadcopter style. Exatamente. Aqui nestes, pá, lá está, não consigo compreender a razão disto. Agora, deixa-me imensamente triste, porque algo em que poderíamos estar a dar um bocadinho de cartas, é uma indústria, é algo muito específico, é algo que não existem muitos países ainda a fazer bem, e nós poderíamos dar aqui umas cartadas valentes. Mas depois vem este tipo de notícias e manda tudo por terra. Não digo que existe um mau planeamento na construção do drone, porque de forma geral, por aquilo que vejo, parece-me ele está construído para fazer aquilo a que se compromete, pelo menos daquilo a que me é dado ver. Agora, não se justifica este tipo de falhas de amadores, em que tendo a perfeita noção de que vender qualquer coisa à Marinha ou à Força Aérea, portanto entidades do Estado, por valores monetários incríveis, obviamente isto vai dar sempre manchetes de jornal. E portanto, se aquilo que passar para o lado de lá não for corretamente projetado e não funcionar logo à primeira, digamos assim, já sabemos o que é que vai dar. E aqui não se trata de funcionar bem à primeira ou à segunda, parece que já temos bem mais do que isso, porque já existem notícias a remontar a 2017 e por aí fora. Portanto, já não é só que cada vez que passa o verão, parece que voltamos a ter as mesmas notícias, porque havia alguns destes drones foram comprados também para missões de patrulhamento nacional, para vigilância de incêndios florestais e por aí fora. E claro, chegando a esta altura, cada vez que há um incêndio, há sempre alguém que se pergunta: então, mas bom era ter aí os drones que foram comprados e tal, de onde é que isso anda? E há sempre um jornalista que vai investigar. Pois é, então, mas já no ano passado fizemos notícia com isso, vamos lá fazer notícia com isto este ano, vamos ver como é que isto está. De ano para ano, parece-me que está igual. Não sei, Sena, diz-me aí o que é que tece aí uma consideração. Eu não quero resvalar para uma situação, para um debate político, porque normalmente estes artigos, quando aparecem, são bastante políticos, porque criticam sempre várias coisas. Neste caso, o artigo critica os problemas que estão ou estavam a acontecer e o facto do valor, os montantes e ter sido um ajuste direto. E é fácil explicar porque é que foi um ajuste direto. Não havia ninguém em Portugal a fazer. Só há uma empresa em Portugal a fazer este tipo de aeronaves. Compreende-se seja um ajuste direto. E os valores unitários por aeronave que são falados aqui, que são de 375 mil euros, sinceramente, vamos ver todo o investimento feito em desenvolvimento, seja eletrónica, hardware, mecânica, aeroespacial, ordenados, toda a gente, uma empresa a trabalhar, não sei o quê. Portanto, isto não é assim um valor muito alto para um sistema que será considerado militar. Ok?
É claro que vocês vão ao AliExpress e compram um drone por 10 ou 20 dólares, mas não tem qualquer qualidade comparativamente a um drone destes. Portanto, a minha pergunta outra vez é o que é que realmente está a passar e que não está a ser dito neste artigo. Nós não temos maneira de o saber, a não ser que se falamos com alguém que esteja internamente ligado a todo este processo. Também quero dizer uma coisa, nós sabendo qual é a empresa e sabendo que eles já tinham feito desenvolvimento em termos de drones, tanto que os drones foram adjudicados em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, portanto isto foi, se eles tiveram que adaptar o drone rapidamente para fazer o tipo de serviço que a Força Aérea queria, eu digo já que mesmo assim fizeram um trabalho muito bom para tão pouco tempo que tiveram. E por isso é que eu estou aqui também a valorizar o trabalho da empresa que faz os drones, que é o Avision, porque dar-lhes os parabéns por todo o trabalho que têm feito ao longo destes 20 anos, porque eles são uma, duas ou três empresas em Portugal que conseguem dar cartas lá fora, porque cá fora conhecem o Avision. Eu já ouvi falar deles cá fora e já vejo coisas deles cá fora, portanto eles não apareceram anteontem. Portanto, eles têm o seu mérito e dou-lhes os parabéns por tudo o que estão a fazer. Nós não estamos aqui a tentar deitar abaixo nada do trabalho deles, não é nada disso. É assim, simplesmente estamos aqui a tentar perguntar o que é que está a acontecer que engenheiralmente, ou seja, tecnicamente, não nos está a fazer muito sentido. E é claro que toda a informação que encontramos nos mídia é sempre facciosa, infelizmente. Tem sempre buracos negros e nem sempre é correta. E devido a isto tudo, nós gostaríamos imenso de falar com alguém que esteja por dentro do assunto, principalmente se for ligado ao Instituto Público ou à empresa. E eu vou ser por tentar chegar à fala com alguém para ver se esclarecemos isto, porque isto pode dar cabo da reputação de uma empresa, que é uma empresa de tecnologia portuguesa e que somos tão poucas, não é? E há cá tão poucas em Portugal, e com um artigo destes pode dar cabo da empresa, porque pode ser um artigo faccioso em que critica situações que provavelmente nem foram da responsabilidade deles. Ou então não é apenas um só artigo, são muitos. E se calhar todos eles se baseiam originalmente no mesmo num artigo. Pois, e portanto andamos aqui a moer em seco. Costuma ser assim. Ainda mais estranho, portanto, é possível ver na página da Oavision o OGS 42, é esta a nomenclatura de um dos drones em questão, e no fundo da página existe um vídeo em que o drone, portanto, faz exatamente aquilo a que se compromete. Portanto, ele faz uma descolagem na vertical, vai dar uma voltinha até lá à frente e volta a pousar na vertical. Pois. Portanto, eu ou muito me engano ou o grosso da tarefa está feito. Agora, olhando para as notícias e a seguir vendo este vídeo, fico sem perceber muito bem o que raio se passa, porque de facto as notícias dizem algo que é contraditório ao vídeo. O vídeo é datado de, portanto, setembro do ano passado, setembro de 2019. Portanto, temos um drone a fazer exatamente o que lhe é pedido. De facto, existe aqui de realçar que de facto o drone levanta voo e pousa numa pequena pista e não de um navio. Pronto, e de facto voltamos ao mesmo cerne da coisa, em que pelos vistos existe algum constrangimento pelo facto
de o drone estar a ser utilizado num navio. Pronto, julgo que esse é o impedimento. No entanto, não percebo muito bem onde é que entra aqui a FAP, portanto a Força Aérea Portuguesa, que também tem drones deste género e que também aparentemente também se queixa. Bom, mas a FAP não vai lançá-los de um navio. Quer dizer, mas aqui já entra outras coisas, se calhar pá, é suposto, mas porque senão assim temos duas entidades que dá um peso muito maior a queixarem-se e para quem está a ler, ok, então, mas isto já são duas entidades, quer dizer, isto não funciona nem na Marinha, nem na Força Aérea, quer dizer, isto não funciona em lado nenhum. Este é o pensamento lógico. Pois. E depois vamos ver que afinal, se calhar aquilo só não funciona num local e numa dada condição. Portanto, isto também, este podcast serve para não queria dizer para abrir os olhos, mas para abrir um pouco o horizonte de que por vezes os problemas não são assim tão complicados como às vezes se pensa. Às vezes é só mesmo uma falta de entendimento. Portanto, e este tipo de notícias ilustra bem este tipo de coisas. Até às tantas a notícia pode estar 100% certa e eu como nunca vi o drone a voar, portanto nunca vi presencialmente, e portanto às tantas que ele até levanta voo e passado 100 metros cai. Bom, não sei, mas não sei, não vou ser eu a dizer se aquilo voa ou não. Está lá quem sabe e quem de direito para fazer esse tipo de julgamento. Mas por vezes e muitas vezes se calhar este tipo de conclusões do é o fim do mundo, isto é só problemas e por aí fora, quando bem esmiuçado, na verdade não é assim tão o fim do mundo, afinal não há assim tantos problemas e afinal isto não está assim tão mal. Pronto, pois, provavelmente é isso mesmo que estás a dizer, não está assim tão mal, se calhar. E portanto, claro que isto depois, havendo muitas notícias, não sabendo de onde qual é a origem delas e por aí fora, quem conta um conta, acrescenta um ponto, obviamente não estamos aqui a discutir se os orçamentos estão corretos ou não, se foi muito dinheiro ou pouco dinheiro ou o que é que seja. Aquilo que eu disse há pouco é que, obviamente, por 4 milhões e meio, que acho que foi quanto custaram os 12 drones, pelo menos é o que diz as notícias, por 4 milhões e meio, obviamente isto iria parar nas notícias. Pronto. Pois, exatamente. E portanto nunca se poderia avançar com uma coisa destas sem ter a certeza absoluta de que aquilo levantava voo à primeira lá, porque não ia estar só lá um tenente qualquer ou um coronel qualquer a olhar para isto. Iria estar obviamente algum noticiário lá para acompanhar, como aconteceu nos vários tristes lançamentos de drones da Marinha, cujas imagens circulam por aí como alvo de chacota. Pronto, e esse tipo de coisas aqui é triste e tem que se tudo fazer para que situações dessas não aconteçam, mesmo que obviamente a imagem de uma câmara que depois passa para a comunidade em geral vê alguém, no caso daquele vídeo muito conhecido, vê apenas alguém a atirar com muita força uma espécie de um pau com duas asas e aquilo voa, pois aquilo voa 2 metros. Porque, mas se formos ver a história toda por trás daquilo, se calhar o facto de aquilo ter voado 2 metros, se calhar já é muito, porque não se sabe as alterações de última hora que tiveram que ser efetuadas, as mudanças malucas para satisfazer um dado requisito e por aí fora. E portanto há sempre dois lados da história. Sim. Portanto há um lado que é muito mais fácil de ser consumido e existe o outro lado de quem por um lado técnico todos os dias trabalha naquilo e quer ver ali também o seu sucesso e custa-me a crer, como já várias vezes defendemos a qualidade técnica dos engenheiros em Portugal, apesar de infelizmente não lhe ser reconhecido muito valor, ou por vezes nenhum até,
eu duvido que todo este povo que está ali a trabalhar para um bem comum, e esse bem comum é o sucesso da empresa e também passa pelo sucesso de um produto bandeira, que no meio daquele povo todo não haja alguém que diga, não, isto não pode ir para a frente porque está uma miséria, e assim não dá. Não, duvido que isto não aconteça, a não ser que haja uma terrível pressão por trás a dizer, não, tem que ser, mas isso já é outra história, mas nem num caso nem no outro faz bem à empresa. Isso já sabemos que, assim, a primeira parte tu focaste em que estarem a fazer as coisas e ninguém se aperceber que aquilo não está a dar, que está a sair pupu, mas eu não acredito que seja isso, porque conhecendo eu aquela empresa, quem está à frente da empresa, eles sabem o que é que estão a fazer. Isto foi outra coisa qualquer. Foi outra coisa qualquer, cheira-me mais a requisitos junto do cliente do que a design. Não sei. Eu não quero dizer que é culpa da empresa. Não acredito, não consigo acreditar. Eles têm experiência suficiente neste material para ser. Cheira-me mais a requisitos que não foram devidamente. Como é que eu ia dizer? Não foram devidamente. Contabilizados na altura certa. Na altura certa, não é? Porque, e digamos que se eles não conseguiam levantar-o verticalmente, ou se levantavam e depois não se sustentavam, é porque provavelmente não havia torque suficiente nos rotores para o peso da aeronave, seja dos rotores de vertical, ou seja no motor de hélice para a combustão, uma ou outra. Portanto, havia aqui qualquer coisa que provavelmente tem a ver com requisitos. Portanto, os requisitos, quem é que dá os requisitos? É o cliente. Mas também não estamos a dizer que é a Força Aérea que tem a culpa. Portanto, aqui não estamos a dizer, não estamos a atribuir responsabilidades, só estamos curiosos em saber o que é que se passou. Porque quer dizer, uma notícia do Expresso, de 28 de setembro, 15 dias antes daquela do Diário de Notícias, e eu vou parafrasear: drones para incêndios que custaram 4,5 milhões à Força Aérea e tiveram de ser devolvidos. Bom, quer dizer, eu leio estas gordas, a primeira coisa que eu digo é meia dúzia de asneiras e depois vou ver o artigo, não é? E depois o artigo tem 3 parágrafos curtos, em que o primeiro parágrafo diz só que depois dos atrasos os drones da Força Aérea chegaram, mas com falhas técnicas e operacionais, e por isso teve de devolver os aparelhos, e que frisaram outra vez que custaram 4,5 milhões de euros. Pronto. Depois o segundo parágrafo, curto também, no correr do processo, à medida que as aeronaves foram entregues, verificaram-se não conformidades ao nível da motorização convencional. Pronto, lá está. E vertical. E vertical. A deslocação vertical. Por isso eu digo, se não estavam conformidades com as motorizações, de onde é que partiu a responsabilidade aqui? Foi da empresa que desenhou o produto? Eu não acredito. Porque um dos requisitos é o peso que a aeronave tem que suportar para ter aquele alcance de 10 horas, né? 10 horas de voo, pelo menos, e a velocidade média nominal, coisa. Portanto, há requisitos para atingir isso, e o pessoal da aeronáutica sabe perfeitamente o que é preciso para atingir essas coisas. O requisito básico é aguentar-se no ar. Aguentar-se no ar, pelo menos esse tempo. Quer dizer, portanto, eu acho que é um bocado. Não acredito que com uma falha tão grave dessas eles fossem com isto para a frente só por dar cá aquela palha. Depois ainda no fim do segundo parágrafo, quer dizer, rapidamente o Avision resolveu a situação, que deve ter substituído os motores ou o motor, não sei. E 3 dos aparelhos já foram arranjados, entregues, e já cumpriram 250 horas desde 31 de agosto. E estamos hoje a 12 de novembro. Esta notícia também é de 28 de setembro. Portanto, o terceiro parágrafo não diz nada especial. É só disparados. Não vale a pena. E pronto, voltamos ao artigo do 10 de outubro, há um mês atrás, que é um bocadinho mais explanatório, se bem que talvez um pouquinho mais faccioso. Quer dizer, foram mais incisivos. A jornalista foi incisiva. Se bem, pronto, olha, eu neste aspecto não tenho muito mais a acrescentar. Eu quero falar com a entidade, quero falar com alguém da UAVision, ou com alguém que esteja a responder, quer saber o que é que se passou, porque nós não estamos aqui a criticar, a dizer mal, queremos realmente saber o que é que se passou, porque sabemos que eles são perfeitamente competentes para resolver a coisa, e portanto, se são competentes, o que é que realmente não está aqui a ser dito nestes artigos?
O que é que não está a sair cá para fora? Que é isso é que nos interessa. E mais uma vez, o verão ficou sem drones e só no próximo ano é que vão estar ao serviço, não é? Mais uma vez. Sim, no entanto, só um pequeno à parte. Portanto, a notícia é de 28 de setembro e eles dizem já cumpriram 250 horas desde 31 de agosto. Portanto, 250, se fizermos a conta a 10 horas diárias, 10 horas diárias todos os dias dá 25 dias. Portanto, isto foi escrito dia 28 ou foi publicado dia 28. E, portanto, ou seja, desde o dia 31 tinham que ter feito todos os dias 10 horas de voo para bater estas tais 250 horas de vigilância desde 31 de agosto até 28 de setembro. E, portanto, isto não sabemos que 250 horas é dividir por 3 ou multiplicar por 3. Não sabemos isso. Não é? Pois. Também é essa. Mas vamos acreditar que é 250 horas para cada drone. Se bem que para estar ainda 10 horas no voo tinha que haver provavelmente 2 turnos do operador. Pois, sim, né? sim. Mesmo que seja pelos 3 aparelhos, o que conta é que já foram feitas 250 horas de voo. E portanto, assumindo 10 horas de voo diários, durante 10 horas de um dia havia pelo menos um drone no ar. Certo. Portanto, não está assim tão mal. Digo eu. Sim, mas volto outra vez à tal ideia que se calhar uma coisa é aquilo que aparenta ser, outra coisa é aquilo que realmente é. Para já, e sendo um pouco mais crítico nisto, não está assim tão mal. Não, eu acho que não. Eu de certeza que resolveram os problemas, porque quer dizer, não tem saído mais notícias. Isto quando há notícias só dizem dos problemas, não é? Não acredito que eles vão mandar uma notícia cá para fora quando tiver tudo a funcionar bem. Normalmente os mídias são assim, só mandam notícias quando há problemas, que é para causar mais confusão. E pronto, olha, da minha parte em relação a este assunto, vamos estando atentos, eu vou tentar fazer uns contactos para ver se nós conseguimos conversar com alguém de lá dentro e para nos dar uma resposta que possa ser dada, porque há coisas que podem ser segredo, não é? Compreendemos, mas pelo menos mais algumas luzes sobre o que é que se está a passar. E da minha parte, neste aspecto de assunto, não tenho mais nada a acrescentar, David. Sim, mesmo que seja algum tipo de dificuldade técnica, os problemas são o que são. Mesmo que seja uma dificuldade técnica, nunca se deve esconder, nunca se deve varrer para debaixo do tapete, deve-se reconhecer. Portanto, mesmo que seja uma dificuldade técnica, existirá certamente uma razão para ela acontecer. Aliás, existe sempre uma razão para qualquer dificuldade técnica, existe sempre uma razão, mesmo que nós não a conheçamos. Existe sempre uma razão. Já diz o velhinho provérbio que o material tem sempre razão. No entanto, até podem ter concluído, estava tudo bem, de facto, ou foi uma dificuldade técnica porque recebemos um carregamento de material defeituoso, de material não conforme, porque é impossível testar todo o componente, toda a unidade, fazer todo o tipo de testes e daí também, por isso é que só se certifica uma peça, não se certifica. Portanto, eu tenho o meu produto, eu não vou sujeitar todos os meus produtos a certificação, até porque alguns desses testes são destrutivos. Exatamente. E portanto eu tenho que confiar no fabricante. Portanto, o fabricante dá-me um relatório e diz: olha, levas aqui este material que está conforme, e eu depois vou aplicar o material dele no meu produto e vou vender a um terceiro. Se no final aquilo não funciona, o meu cliente vai reclamar comigo e eu assim tenho que ir reclamar com o fabricante porque o material apresentava uma não conformidade. E não há, quer dizer, isto é a minha visão, não há vergonha nenhuma em admitir que este tipo de coisa acontece. Aliás, até é bom, porque quer dizer que houve capacidade para resolver,
para identificar e para resolver. Pior é quando as coisas se resolvem e vai alguém perguntar, então já está resolvido, sim, e o que era? Não era nada. Não era nada, então foi com água benta, não. Se havia problemas é porque alguma coisa havia, né? Deixa-me acrescentar que não é a aparição não é o surgimento de problemas de ordem técnica que fazem um mau produto ou uma má empresa. É sim a resposta que a engenharia e que a empresa dá à resolução desses problemas. Isso sim, aí é que se vê a fibra que um produto tem e que a empresa tem. Portanto, se a Oavision rapidamente resolveu os problemas, eu não tenho quaisquer dúvidas que o produto é bom. Ok? Não tenho dúvidas que o produto é bom. Por isso, aqui o nosso podcast é saber o que é que realmente se está a passar, ou se passou. Não é? Sim, numa perspectiva técnica, claro, técnica não política, técnica não política. Exatamente. Mas estavas a falar disso e eu estava-me a lembrar, numa das missões Apollo eles também tiveram que andar a inventar um filtro de ar para se aguentarem lá mais um bocadinho, com um bocado de fita cola e o material que tinham por lá. Portanto, a questão não estava na qualidade do filtro de ar que entretanto avariou. É de louvar é a capacidade de resposta que toda aquela equipa teve perante o problema. E é sempre isso que importa no final. É isso a conta, porque o produto pode morrer ali, mas a equipa mantém-se para fazer mais. Exatamente. Pois, olha, é assim, David. Eu acho que daqui desta semana sim, é tudo. Nós também, deixa-me só acrescentar que nós tivemos aqui uma em complemento ao que foi dito ao início, nós tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, e um dos principais meios para que aliás, um dos principais recursos para que este tipo de podcast seja feito com pessoas que estão tão longe é inevitavelmente o serviço de internet. Se uma das partes não o tiver, isto não é possível. Eu tenho andado com umas lutas. Queres entrar por aí? Não, porque eu já chega de sofrimento, mas tenho andado com umas lutas. Aliás, eu posso até levantar só aqui um bocadinho do véu. Enxovalhas, aproveita para os enxovalhar. Numa luta de teimosia, e para quem me conhece sabe que eu sou um tipo algo teimoso. Sim, ganhei. Sim. E portanto eu naquelas histórias do se eu só tenho metade da velocidade, também só tenho que pagar metade da mensalidade. E levei isto tão à letra que sim, a partir deste mês eu vou pagar metade da mensalidade enquanto eles não resolverem o problema de serviço. Portanto, é só isto. Ok, é isso. E mais detalhes vêm na próxima semana. Mais detalhes na próxima semana. Quando é que eles resolvem o problema então? Já sabes? Não sei. Bem assim, mantendo-se assim, eu até já não me queixo muito. Bom, vou pagar uma ninharia por mês. Quebra, mas eu também quase não fico sem pagar nada. E portanto, vamos ver. Hoje de tarde enviaram um mail a dizer que, dado que a qualidade de serviço não atingia os requisitos mínimos para a satisfação do cliente, nas próximas mensalidades eu seria-me cobrado 50% do valor alocado à internet até a resolução completa do problema. Se isso é percentual, de acordo com a velocidade. Se a velocidade está garantida é 100 e só estão 20, isso devia ser percentual, só devias pagar 20% da mensalidade, não era? Como no último domingo a ter 3 megas. Bom, aí pagava. Isso é que foi. Isso nem no tempo do 56k. E onde é que eu já vou? Nem no tempo da musiquinha do. Também por lá andei. Bom, camaradas, olha, por mim é tudo. Se calhar ficamos por aqui. Foi um episódio diferente. Especial. É o especial. E vamos fazendo assim de vez em quando, sempre que se justificar, até porque
no mundo eletrónico, no mundo da eletrónica, isto não tem estado parado, mas tem estado numa velocidade um bocadinho mais baixa, e a única novidade que há aí é mesmo o eletrónica que está a decorrer. Espera lá que temos aí qualquer coisa para dizer em termos de eventos. Não temos. Pode ficar para a semana que vem. Pronto. É importante, mas é só em janeiro ou fevereiro. Pronto, quem ainda não visitou, vá lá visitar. Eu já lá tive. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e fica até com alguma dificuldade em perceber o conceito. Tentei visitar o stand escolhi um pavilhão ao calhas, estava lá o stand da AMS, e visitei o stand, olhei para o stand, mas não percebi. Não percebi. Olha, eu dei uma volta. Deixei o exercício. Eu dei uma volta no primeiro dia, fiz o login, dei lá uma volta e depois percebi: isto não é eletrónica como eu conheço. Para mim, a eletrónica tem aquele cheirinho, aquele feeling de lá estar e estar aquele burburinho, os stands e o pessoal lá todo a conversar e a fazerem-se contactos e business ali. Isso sim, aquela eletrónica em Munique. Portanto, olha, vamos esperar até 2022 ou 2024 para lá ir pessoalmente. Vamos ver, a ver se o bicho morre. Mesmo que ele ande à solta, nós já estamos precavidos contra isso, não é? Isto Portugal e com a aguardente resolve sempre. Exatamente. O pessoal ainda não aprendeu lá fora que a aguardente resolve tudo, então. Andava a malta à procura pelo álcool e nós a desinfetar as mãos já com uma bagaceira há 20 anos. Isso é que é. Bem, olha, David. Bem, companheiros, está tudo por esta semana, obrigado. acho eu. Da nossa parte, o nosso agradecimento para todo o auditório. Obrigado pela vossa presença. Pedimos desculpa mais uma vez pela ausência na semana passada. Gostamos da vossa companhia e dos vossos comentários, das vossas mensagens. E obrigado. Do fundo, aqui, do nosso coração tecnológico, muito obrigado pela vossa companhia. Da minha parte, até para a semana. Cheio de LEDs e motorzinhos a rodar. É isso que é importante. Está feito. Tchau, até para a semana. Até para a semana.